Tá aí o Odair. Oi, Odair, tudo bom? Prazer te ver aqui, obrigada, viu? Tem uma pergunta, não sei se tem a ver com a live, mas aí vai. Podemos dizer que a morte é um dos maiores medos do encarnado? Qual o maior medo dos desencarnados? Se a morte é o maior medo do encarnado, que tá aí uma boa pergunta, se é o maior medo, né? A gente diz, mas... Então, qual seria o maior medo do desencarnado? Se eu fosse aqui falar baseado nas minhas experiências, né? E não quero fazer uma afirmação sem ter um estudo mais amplo, uma observação mais ampla. Mas dentro da minha experiência, eu penso que o maior medo dos desencarnados é de ter uma separação do ambiente onde eles estão. Porque o desencarnado ele se identifica com aquele local. Bom, nós humanos ainda mais, né? Mas o desencarnado, em geral, teria esse medo. Se fosse eu e você, daí eu digo assim, pelo nosso nível de conhecimento e provavelmente todos que estão aqui comigo, se a gente vai reencarnar, qual seria a minha primeira preocupação? Minha primeira preocupação seria, eu vou me lembrar do que eu já sei, quem eu sou, eu vou conseguir me manter equilibrada, com sabedoria, ante os desafios naturais que virão, porque a vida tem desafios. Como é que eu faço para recuperar o quanto antes minha capacidade de dominar a energia? Se eu quiser ter projeção boa, desde cedo, tem algo que eu possa fazer desde já, porque se eu não tiver nenhuma, é mais difícil de eu me conectar com quem eu já sou. Esses seriam os meus medos. Então, a consciência desencarnada, quando está mais lúcida, esse é o medo dela. Mas, os que estão menos lúcidos, aí eu imagino que varia muito, né? Eu diria o medo de sair daquele local, a insegurança de sair daquele local. Vou contar uma experiência pessoal minha, que foi a primeira projeção assim muito marcante que eu tive depois que eu comecei a estudar sobre a projeção. Porque eu tinha projeções, mas comecei a estudar, praticar técnicas, fazer ainda mais a técnica da OVI, tentar trabalhar mais, E eu então tive uma experiência. E até nem fazia muito tempo que eu estava estudando a projeção, porque uma coisa é a gente ter experiência espontânea, outra coisa é a gente controlar, dominar, né? Era aí que vinha meus estudos. Mas eu tive uma experiência de projeção, para mim, eu considero a experiência mais importante que eu já tive até hoje. E isso faz 35 anos. Porque aquela experiência que foi, quem sabe, a primeira, uma das primeiras que eu tive de maneira mais controlada, eu recordo-me de estar num local e de ter uma participação muito importante num encontro de consciências que iam reencarnar, estavam se preparando para voltar aqui para esse planeta. Eu não era esse nome que a gente dava, eu estava ali diante delas e intuitivamente eu sabia, elas vão voltar para a vida terrestre. E o que me pediam ali, quem me levou até lá, os mentores que me levaram até lá, que me pediam era, explique os desafios da consciência estar aqui no corpo físico. Porque não adianta a gente achar que ao estar no corpo físico, tudo é fácil. E tem tudo a ver com a palestra que eu estou dando aqui, né, com essa masterclass. A vida não é fácil, tem coisas que realmente, pra gente, são falhas, são difíceis e é normal. Porque a minha mensagem lá, e eu me senti muito bem falando, era: a vida tem complexidades, se prepare, porque terão dias difíceis, terão dias que a gente tem preocupação com as situações do dia a dia, vai ter dias que a gente tem uma relação que aquela relação não está bem, a gente tem uma preocupação com o filho, a gente tem uma situação que a gente não consegue controlar, então não adianta a pessoa reencarnar pensando que, tudo que eu sou aqui, eu vou ser lá. Não vai, não. Não vai, não. A gente perde um monte de coisas que a gente lembrava, quer dizer, perde a lembrança, né? Não perde a sabedoria. A sabedoria está aqui dentro, mas a lembrança clara, não mais. Então foi uma coisa muito importante para mim. Eu acordei me sentindo muito bem de ter podido saber que eu, mesmo naquela época, ainda jovem, ainda começando a fazer um pouco mais de pesquisa, analisar as experiências minhas e de outros, etc., que eu fazia por mim própria, foi muito bom para mim saber que mesmo eu julgando-me não tão experiente, como eu olharia para mim hoje, foi suficiente para eu conseguir falar tudo aquilo, que para mim eram conhecimentos que já vinha dentro de mim, né, desde criança.
A gente tem que crescer por dentro, a gente tem que enfrentar e saber o que fazer para ficar melhor por dentro. Quero atingir e adquirir aquilo que de mim ninguém rouba, que é meu, que onde eu for eu levo comigo. Eu não falava muito isso de depois da morte ou na projeção, mas esses sentimentos, essas ideias todas estavam dentro de mim. E eu já tinha projeção e que eu vou levar comigo, vou levar comigo. Talvez por isso, né, eram coisas, desafios que eu já identificava, que já tinha vivido em outras vidas. Vocês já pensaram? Pensa aqui comigo. Quantas vidas a gente já teve que a gente acabou por não fazer o que tinha que fazer da maneira mais adequada? E aí fica aquele sabor do, putz, podia ter feito um pouquinho mais, eu podia ter feito mais esforço, valorizado mais a mim, estudado um pouco mais tal coisa, o que for. Porque para cada um de nós é uma coisa diferente, não tem uma regra fixa. Mas já pensou o que é a gente pensar isso numa vida seguinte? Que aí você lembra, puxa, mas já teve vidas que eu não fiz o meu melhor. E agora? Agora eu tenho que fazer. Então é mais ou menos esse que era o discurso, né? Como arranjar um jeito de você fazer o seu melhor, o seu melhor. Então você que está aqui me ouvindo, todos vocês, qual é o seu melhor? E o que não é o seu melhor, de verdade seu, vai trabalhando, tranquilo. Essa vida aqui é uma oportunidade para isso também. E nenhum mentor, nenhuma consciência avançada, e portanto você próprio tampouco deveria de cobrar que você fosse perfeito. Porque ninguém espera a perfeição de nós. Quem espera a perfeição de nós, me desculpe, mas é um idiota. Então, eu não posso imaginar que uma consciência evoluída, uma pessoa que saiba como funciona a evolução, espere perfeição. Agora, esperar coerência, honestidade, autenticidade, esperar que uma pessoa saiba quem ela é e viva a sua verdade, isso sim. E aí eu pergunto a vocês, você vive a sua verdade? Coloca lá, #viva a sua verdade, porque sem isso a gente não vai para lugar nenhum, sem saber quem nós somos, sem reconhecer que nós somos um espírito dentro de um corpo, e que aqui, nessa vida, o tempo todo nós estamos lidando com as duas coisas, mundo físico, mundo espiritual, corpo físico, corpo energético, é o tempo todo. Mas, de tudo isso que você sabe, viveu, aprendeu, a sabedoria que você tem dentro de você, mesmo que você não lembre da vida passada, a sabedoria fica aqui, só a lembrança que não. E aí, você é coerente com a sua verdade? Então, viva essa verdade, porque aí os caminhos vão se montando, vão se abrindo. E aí a gente tem uma autoconfiança, uma força. Sabe que você ganha uma força? Sabe quando tem assim, aquela história da mãe que levanta um carro para tirar um filho debaixo do carro? Aquela história da pessoa que tem o efeito Hulk. Viva a sua verdade, você vai ver o efeito Hulk em você, você vai ver a confiança, a força, e não vai deixar ninguém te pôr para baixo. E qualquer coisa que te ataque, te ameaça, você vai ter força para navegar contra isso. Isso é muito importante. Essa é uma mensagem para mim que eu quero muito deixar aqui. Todos podem crescer. Você é um ser multidimensional, você não é só físico, certo? Então, use tudo isso e viva a sua verdade.